Bom, seguindo aqui os inscritos, deputado Glauber, desculpa aí, viu, Glauber? Não. Obrigado, presidente, senador Eduardo Braga, diretor Pedro Brito, ministro Leônidas, diretor Roberto Dantas, aos deputados e deputadas, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente tratar aqui de uma premissa. Eu não posso considerar natural, e aí eu acho que é importante a gente ter esse conceito de uma forma bastante clara, a regra de que aquilo que porventura seja ineficiente, é ineficiente por ter o caráter público. Eu acho que a gente pode ouvir isso de muita gente, pode ouvir de senadores que tenham esse conceito como um conceito de vida, já está enraizado, mas essa não pode ser a adoção da postura por parte de nós mesmos. E quando eu digo de nós mesmos, eu falo como também é de base de sustentação e apoio do governo. Porque se a gente for fazer apresentações de demonstração para, no final das contas, partir para a premissa de que o que é público é ruim, a gente vai estar fazendo a defesa contrária de tudo aquilo que historicamente a gente batalhou. Quando eu tinha 18 anos, há 12 anos atrás, o meu professor de Direito, um dos professores de Direito do primeiro período, se virou para mim e para os outros alunos que estavam na sala e disse que a Petrobras deveria ser privatizada por conta da sua ineficiência. E demonstrou por números a motivação do porquê isso devia ser feito e realizado. Então essa é a primeira preocupação. E as outras preocupações, elas vêm embutidas nesse mesmo caráter. Quando a gente fala da guarda portuária, da inclusão da guarda no texto, ela tem também um caráter de conexão com esse pano de fundo. Porque quando a guarda portuária não vem no texto, a impressão que se dá, mesmo não tendo sido essa a intenção do governo, é que porventura esse tipo de serviço queira ser privatizado. E aí a gente faz a defesa exatamente do contrário. É importante a inclusão da guarda portuária, independentemente dos custos que isso possa porventura ter nos orçamentos, mas porque a gente está tratando de uma área que, por ser estratégica, precisa ter uma guarda portuária de caráter público, incluída, então, no texto. Quando a gente fala do órgão gestor de mão de obra, tem o mesmo sentido, porque fica uma preocupação também de natureza clara. Ou seja, dois regimes operando em um mesmo sistema vai ter, no final das contas, o caráter de fazer com que aquele regime que, porventura, possa se tornar mais oneroso, entre aspas, ele possa ter um esvaziamento. A preocupação é essa. Ou seja, esse é a conexão com o pano de fundo inicial. Essa é a preocupação e por isso a gente repete tantas vezes aqui nessa comissão esse tema, essa questão. E aí, ministro, diretores, vem uma outra preocupação. Quando a gente tem a oportunidade de incluir no texto, e aí a gente está falando objetivamente, do artigo 4º, a possibilidade da administração no todo, no final das contas. Parágrafo único. Perfeito, exatamente. Parágrafo único, artigo 4º. O relator já conhece esse parágrafo único de cós salteado. Quando a gente fala no artigo 4º que essa administração pode ser no todo da iniciativa privada, isso, claro, gera a mesma preocupação relacionada ao pano de fundo inicial. E por isso a gente se volta ao governo no sentido de colaborar e dizer que a gente considera importante essa modificação. E aí vai o último ponto. Quando há posições diferentes dentro do próprio governo no que diz respeito à falta de autonomia da autoridade portuária como uma dificuldade para que a gente possa ter o fortalecimento do setor, e ao mesmo tempo se discute em contraposição a isso a centralização, ela faz uma conexão no mesmo pano de fundo. Porque se o governo, hoje da presidenta Dilma, e a gente tem essa concepção, não tem a intenção de procurar a privatização, o processo de centralização contínuo facilita a posição de qualquer governo futuro, seja daqui a 20 anos, para que essa privatização possa se dar.
Por quê? Porque é muito mais fácil você tomar uma decisão em algo que está concentrado do que você ter uma decisão a partir do momento em que você tem o público espalhado por diversos pontos. Quanto mais concentrado, mais fácil o governo de plantão futuro modificar. Quanto mais desconcentrado, mais difícil que você possa ter um processo também de privatização do serviço. Essa é a nossa defesa. Então é exatamente por isso, relator Eduardo Braga, diretor Pedro Brito, ministro Pedro Brito, ministro Leônidas, diretor Roberto Dantas, que a gente pede a inclusão desses pontos como importantes para que a medida provisória possa ter significativamente, não o teor de dar uma demonstração de que o que se busca é a privatização total dos portos públicos no Brasil. Esses indicativos, se a gente tiver a oportunidade de dar a partir da discussão dessa medida provisória, podem ter um efeito contrário daquele até que alguns esperam, ou seja, essa conversa e essa história de que determinados segmentos privados querem as estradas prontas, querem todo o aparato pronto para ele simplesmente obter o lucro, é verdadeiro em parte. Determinados segmentos privados querem sim, se tiverem a oportunidade de fazê-lo, além de ter toda a estrutura pronta, ter a oportunidade de mandar e regulamentar aquilo que vai ser feito e operado. Ou seja, isso também é uma lógica clara. Então é exatamente por esse motivo que essas são as observações e as sugestões, as solicitações, reivindicações que eu venho verbalizar aqui nesse momento. Obrigado.